Sistema Integrado de Pragas e Doenças é uma estratégia há muito tempo apresentada como alternativa ao modelo atual de manejo de diversas culturas, mais conhecidas como MIP. Hoje vamos falar sobre essa estratégia que tem de fato mudado a forma de realizar o controle de pragas e doenças, não só trazendo benefício devido aos resultados no controle de pragas, e por vezes, economia de aplicação de defensivos, mas na maior parte dos casos, como sendo uma estratégia vencedora para um manejo de alta produtividade. Então, seguindo esse conceito, o que seria um MIP? Conforme a Embrapa, o manejo integrado de pragas é um sistema de manejo que associa o ambiente e a dinâmica populacional da praga. Este sistema utiliza todas as técnicas apropriadas de forma que mantenha a população da praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar dano econômico. Qual a importância desse monitoramento? Dentro do MIP, o monitoramento deve ser feito regularmente para que seja conhecida a densidade populacional ou níveis de danos da praga na lavoura. Após o monitoramento, é tomada a decisão sobre realizar ou não o controle da praga, dependendo do resultado do monitoramento e do nível de controle do inseto. O monitoramento é feito por meio de amostragens, que são pontos onde você deve contar o número de pragas ou constatar os danos da lavoura pela ocorrência dos insetos. Seguindo esse pensamento, o MIP ele se solidifica em cima de 6 pilares, que são controle cultural, controle biológico, controle comportamental, controle genético, controle varietal e o controle químico. Seguindo o mesmo pensamento, o Daniel, nosso coordenador de especialidades que fica sediado em Jataí, Goiás, vai falar um pouco mais sobre a questão das vantagens do MIP. É contigo, Daniel. Eu venho falar para vocês hoje sobre a vantagem do manejo integrado de pragas, o MIP. O MIP ele mantém o agrossistema o mais próximo do nível de equilíbrio. Tudo funciona melhor, pois na agricultura tudo é integrado. Ou seja, uma lavoura sadia, sem prejuízo de pragas, tem maior produtividade e, melhor ainda, maior rentabilidade. O MIP ele diminui o uso de inseticidas em até 30%. Quem nunca teve uma dúvida na hora de fazer uma aplicação, não é mesmo? Com o MIP você tem um monitoramento e com isso uma assertividade no controle de pragas dentro da sua lavoura. Você no comando da sua fazenda. É claro que nós temos alguns desafios e um deles, por exemplo, é a mão de obra treinada no campo, a falta de precisão no monitoramento dessas pragas. Segundo o CPEA, em 2017, o produtor gastou em torno de 35 bilhões em inseticidas, pois não adotou o MIP da forma correta. Além disso, nós também temos a identificação dos inimigos naturais no meio ambiente e seu correto manejo, pois nós sabemos que quando você tem essa integração entre os inimigos naturais e o uso correto e assertivo dos inseticidas químicos, você tem uma assertividade maior e, com isso, uma produtividade, como eu falei anteriormente. Obviamente, a barreira mais difícil hoje em dia é a falta de conhecimento. Com isso, eu passo a palavra agora para o Adriano, que é o nosso gerente de especialidades. Nada melhor do que fazer aquela pergunta, né? O que nós fazemos hoje, o que nós propomos, né, aos nossos clientes como ferramentas para melhorar o manejo de pragas e doenças nas lavouras. Então vamos lá. Durante muitos anos, focamos no problema, ou seja, a praga, mas não no motivo pelo qual ela está ali presente na lavoura. A utilização de um manejo racional analisando a integração de todas as ferramentas de controle, aliadas com a interação entre esses agentes e o meio ambiente, lhes trará, com certeza, uma visão diferente no controle de pragas e doenças. Por exemplo, na lavoura existe a soja e existe a praga, e elas coexistem em função de um nicho ecológico, que é, por exemplo, no caso das lagartas, um nicho de pragas mastigadoras. Caso você foque somente na lagarta, você certamente fará o controle dela, mas o nicho que era ocupado pela lagarta se torna livre para outro inseto mastigador, vaquinha diabrótica, por exemplo, ou outros mastigadores. E assim vivemos numa guerra tentando controlar pragas, onde surgem novas pragas que ocupam o nicho ecológico numa luta sem fim. Ou seja, estamos em pleno desequilíbrio. Com a proposta de sistemas integrados, objetivamos de forma geral manter em níveis baixos e às vezes abaixo do nível de dano diversos agentes pragas nas nossas lavouras, pelo maior tempo possível durante o ciclo da cultura, permitindo que ela se desenvolva com o menor estresse biótico possível e possa apresentar seu máximo potencial genético produtivo.
Relembrando o saudoso Disseu Garcin, a rentabilidade da lavoura é proporcional ao nível de conhecimento aplicado por hectare. Para entendermos melhor esta colocação, temos a seguinte fórmula: produtividade é igual à taxa de fotossíntese menos a taxa de respiração. Ou seja, quanto maior a taxa de fotossíntese, menor a taxa de respiração e, consequentemente, maior será a produtividade. Esta equação de produtividade apresentada também é função da seguinte equação: quando pensamos que qualquer dano à planta pode interferir na taxa de fotossíntese e respiração. Por exemplo, potencial de dano é igual a taxa de multiplicação menos a resistência do hospedeiro vezes a resistência do ambiente. Logo, temos que uma determinada praga ou doença tem uma taxa de multiplicação que pode ser diminuída à medida que o hospedeiro, a soja, por exemplo, tenha resistência, seja ela genética ou através do equilíbrio nutricional, e também pela resistência do ambiente que ela vive. Por exemplo, a presença de inimigos naturais e fungos entomopatogênicos, bactérias, entre outros. O ponto principal que podemos intervir hoje em uma lavoura é, sem dúvida, na resistência do ambiente, através da utilização de ferramentas de manejo de pragas e doenças, como o manejo biológico e nutricional. Sendo que este último, podemos destacar os indutores de resistência de plantas. Sempre importante frisar que estes devem sempre estar integrados a ferramentas já utilizadas, como o manejo químico, por exemplo, entendendo a melhor forma de trabalhar todos juntos no ambiente de forma a entregar o melhor controle, além de flexibilizar momentos de aplicação que dão a oportunidade para a elevação da população de inimigos naturais. Este ciclo virtuoso, chamado Sistema Integrado de Controle de Pragas e Doenças, tem chamado a atenção dos produtores no Brasil, pelo consistente resultado apresentado, seja em pequenas áreas ou em grandes áreas. Neste momento, inúmeras outras ferramentas estão sendo testadas para contribuir neste sentido no futuro, porém hoje nós temos as melhores. O grande segredo que está por trás deste sucesso é a busca pelo equilíbrio que há muitos anos ignoramos em nossos campos de produção, e também a utilização racional de defensivos biológicos aliados à manutenção do equilíbrio nutricional de plantas. Por fim, o que estamos fazendo é imitar minimamente a natureza e o que ela faz há bilhões de anos.